Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos, terça-feira. Terça-feira com mais um cinco dedos de prosa. Sabe com quem que é? Eu também não sei. Eu sei que ele é escritor, filósofo, educador. Ele deve educar muito, né? Contador de história. Será que tá aí? Será que chegou? Deixa eu ver. Vamos ver se chega. Será que vai trazer vídeo pra gente? Olá! Chegou aí, ó. Ó, o doutor. Bom, Marcelo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem com você? Comigo tudo Tudo ótimo. Melhor é agora. jóia. Você acordou agora? Acordei. Acordei agora, ó. Eu nem pentei no cabelo ainda. É, tá tudo bagunçado mesmo, tô vendo. E aí, tudo bem? Como foi o final de semana? Ó, o final de semana foi com muitas chuvas isoladas em todos os lugares. Boa. E aí, tá preparado para a nossa prosa? Sim, estamos aqui, né? Viemos aqui, acordei cedo, logo com os galos cantando, então já pronto, já deu para se preparar para hoje. Acordou cedo, 9h55? Isso, isso. Ô, Tomei Marcelo, eu rapidinho tava... café. Tomou Já tomei café, meu com pão de queijo. café, meu iogurte, tomei, já postei na internet, né? As É isso bananas que aí. ninguém come, né? Todo mundo É, posta sucrilhos, isso, aquilo, mas na hora de levantar, come salsicha. é. Todo mundo posta essas coisas, quando ela vai levantar, come cuscuz, né? Com certeza. Ô, Marcelo, eu tava vendo que você é escritor, filósofo, contador de história, educador, tá certo? É isso mesmo? Tem aí uns títulos aí que colocam para mim, né? Mas a gente tenta fazer algumas artes, né? A gente está aí fazendo uma experiência de arte, então, pela história da minha vida, a gente vai caminhando, né? Criando algumas coisas a mais, né? Então, tem um pouquinho de professor, tem um pouquinho de educador e tem um pouquinho também de arteiro, né? De arte, de fazer arte, gosto da arte, principalmente no caso da literatura, né? Então, de criar história, contar histórias. Não sou descendente de mineiro, mas gosto de contar umas histórias. Você não é de Santana, não, né? Porque Santana é a Oi? cidade dos meninos. Você não é de Santana, não, né? Não, não, não sou de Santana, não. Só tenho amor por Santana, mas não, não tenho Santana. Ô, Marcelo, como que você começou aí a contar história? Ser um contador de história? Como surgiu isso? Então, então eu, assim, basicamente, muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, que foram mexendo, mudando de rumo, né? Então, no começo, quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer algumas coisas de exatas, né? Sempre pensando, gostava muito de física e tal, mas nunca, assim, aprofundei em nada, né? Aí acabei entrando para o lado da filosofia na faculdade, eu acabei fazendo em Lorena e comecei a trabalhar na parte da educação, escola, né? Então, trabalhei em obra social e algumas escolas. E aí isso foi meio que, trabalhando em escola, foi meio que alimentando algumas histórias minhas, né? Alguma coisa assim que eu comecei a pensar, a gostar, sobre as histórias daqui da região do Vale do Paraíba. Mas nada assim, tão grande, né?
Aí comecei a trabalhar depois em hotel, comecei a trabalhar com outras coisas, e mudou todo o rumo. Mas quando eu fiquei desempregado em 2016, por causa assim, onde procurar emprego, acabei voltando para a educação. Então, voltei a trabalhar em escola. E aí, nesse voltar para trabalhar em escola, eu acabei experimentando assim um pouco de novo, né? Aquele desejo de contar histórias, aquela coisa assim que foi mexendo comigo. E aí eu comecei a fazer leituras, né? Mais na literatura, e comecei a aprofundar mesmo. Aí comecei a ler Monteiro Lobato, comecei a ler outras histórias, e aí foi despertando esse amor aqui pelo Vale do Paraíba e o amor também pelas histórias, né? Aí eu fui lembrando das histórias da minha mãe, da minha avó, e aí foi lembrando algumas histórias, assim, contos que a gente sabe, né? Do Saci, do lobisomem. E aí eu falei assim, não, vou criar uma história minha também. E aí foi que eu comecei a criar, né, as minhas histórias. Aí eu comecei a criar a história dos sonhos de Francisco, nasceu esse personagem, e aí foi seguindo, né? Meio estilo Monteiro Lobato, querendo fazer também algumas historinhas sobre a natureza. E o Vale do Paraíba eu amo muito, né? Assim, gosto demais do Vale. Natureza, a gente tem montanha, a gente tem praia perto, a gente tem floresta, tem tanta coisa aqui, rio, e não é todo lugar que tem isso, né? Então, eu acho que isso eu pude trazer um pouquinho nas minhas histórias. Legal, é isso mesmo. E você falou do sonho de Francisco. Você é escritor também. Fala pro pessoal aí quanto livro você já escreveu? Eu conheço, mas qual os livros que você tem aí em mãos que você pode falar para o pessoal? Então, eu comecei a criar, né, em 2016, a minha historinha pessoal, né? Então, aí nasceu o primeiro livro, que é O Sonho de Francisco. Então, o Francisco, por causa do personagem Francisco aqui da história, e aí tem dois amiguinhos, que é a Maria e também o Zezinho, né? E aí eles fazem aventura na natureza, né? Que no caso da Mata Atlântica, que é a nossa região, os animais do Vale do Paraíba. Então foi a primeira história. Aí transformei em livro, né? Uma experiência totalmente nova para mim, nunca tinha feito nada, mas aí acabei fazendo essa primeira história. E depois, com o tempo, em 2019, eu fiz esse livro, Poesia das Cores, né? Uma parceria com a editora da Ana Pirolo, e ela ilustrou o livro, e é uma poesia minha sobre as cores, né? Do arco-íris. Então, são cores primárias, são cores que falam pela gente, né? Então, eu fiz essa poesia e transformou em livro. Então, hoje, eu tenho esses dois livros. Mas tem outras histórias, né? Vivo criando história, vem, uma pessoa pede uma história, eu crio um personagem, aí eu mesmo crio outras histórias, os próprios animais, eu tenho histórias de animais assim do vale. Então eu vou trazendo, né? Vai pensando, lembrando. Tem uma dos contos assombrados, né? Porque Paraibuna tem um cemitério, e lá em Paraibuna tem um cemitério que tem por nós aqui estamos, por vós esperamos, né? Uma frase totalmente diferente, né? E aí eu fiquei instigado assim, por essa frase, e eu comecei a querer saber um pouquinho, fui lá e acabei criando uma historinha também de Paraibuna. Legal, isso mesmo. E esses dois livros aí, esses dois livros que você lançou, né, que você escreveu, você tem algum deles que é específico, que você gostou mais de escrever? Ou os dois são que você gosta mais? Então, os dois eu gosto, né? Tem perspectiva diferente, né? Uma tem um sentido e a outra tem um pouquinho mais ligado à poesia, né? E um é mais ao conto, né? E no caso do Sonho de Francisco é porque nasceu o projeto, né? Que eu faço, né? O meu trabalho, que é contar histórias, que é falar dos animais na natureza. Então, isso trouxe para mim um certo mais amor, né?
Se for os dois livros, o Poesia das Cores pode dizer, tô com ciúmes, né? Só tem tudo, tudo eu falo o sonho do Francisco, tudo eu trago o sonho do Francisco. Então, eu acho que isso, para mim, eu acho que de alguma forma eu gosto mais, né? A gente acaba brincando mais, fazendo mais coisas. E a criançada gosta de animal, né? Toda criança gosta de animal. Você falou de animal, eles acabam se aproximando. Verdade. E, Marcelo, esse personagem que você está aí, com essa roupa aí, chama Francisco? Não, esse aqui, ele eu não tenho um nome oficial, né? Mas muitos me chamam de tio Miojo, por causa dos meus cabelos, né? Então, que parece um miojo. Então, E como que foi você montar esse figurino, esse personagem, essa boina? Você estava em casa, do nada você olhou um miojo, disse, vou colocar um miojo na cabeça. então, eu, assim, o personagem eu fui criando com o tempo, né? Então, se você for olhar lá no meu site, vai ver as minhas fotos antigas, eu só tô eu, né? Não tem nada, assim. E aí foi surgindo, conforme eu fui contando as histórias, foi surgindo. Então, como algumas histórias, né, tem o caipira, eu falo, assim, do caipira, da região, então eu acabei pegando uma camisa xadrez e um chapéu caipira, né? E como eu fui assim trabalhando isso, fazendo tal, e aí foi dando ideias, né? Conforme eu fui trabalhando com criança, criança gosta de coisa diferente. Ela gosta de olhar as pessoas também, né? A gente acaba quebrando um pouco essa ser sério, né? Então eu acabei criando um cabelinho, né, meio diferente e também põe a gravatinha, veste um macacão, acabei ganhando de um palhaço um macacão e acabei usando ele, e aí eu falei, vamos embora, agora vai. E aí ficou esse personagem, né, com chapéu caipira e todo o cabelinho diferente. E você usa também o milho também, né? Sim, aí a gente vai elaborando algumas coisas diferentes, né? Então, como eu trabalho na rua pela fundação, então a gente tem que estar inventando, colocando alguma coisa. E aí veio o milho, né? Eu achei, uma vez eu estava andando na cidade e vi essas casas de festa, um milho grande, eu falei assim, nossa, que da hora. Fui lá e comprei. Depois comprei também um apito grande, e aí foi indo, o negócio foi entrando, foi entrando. Foi misturando um monte de coisa. Legal. Você falou que você trabalha na rua, certo? Sim. Mas não é perigoso você trabalhar na rua? Você não tem que trabalhar na calçada? Não passa carro na rua? Olha, às vezes a gente tem que inovar, né? Tem que trabalhar. Eu sempre gostei de brincar na rua, né? Então, acho que acabou eu querendo ficar também na rua. Mas, assim, a gente trabalha na rua com as pessoas, isso é muito legal. Eu gosto muito de estar com as pessoas e a Fundação tem esse projeto, né, que é Arte na Ruas, né, e a gente vai nas praças, nas calçadas e lugares, parques. Então, a gente, na verdade, a gente fica aí zanzando São José, né? Então, principalmente praça, Parque da Cidade, a Praça Coligo Lima, tem lá o museu. Então, a gente tem alguns lugares que a gente acaba ocupando, né? Mas não é bem na rua, né? O trânsito aqui não pode nada. Feira noturna também, né? Sim. Aí tem alguns trabalhos que a gente acaba fazendo, né? E você vai em escola também? Escola, Então, colégio? a gente acaba, por exemplo, quando tem, por ser um trabalho literário, por ter umas histórias, e toda escola trabalha com história, né? Então, eles acabam me chamando e, às vezes, até a própria prefeitura chama o nosso trabalho para ir também nas escolas, e aí a gente acaba fazendo essa ponte, né, junto com as escolas também. Então, eu acabo entrando junto com o pessoal do circo e a gente faz algumas apresentações nas escolas e também eu vou também particular, né?
E aí eu vou para a escola, eu conto história, falo dos sonhos de Francisco, a gente faz brincadeiras, né, com as crianças. Então, e também faço festa, e a gente se vira. Artista tem que se virar. Você já recebeu algum retorno nesse evento que foi, tanto na rua, tanto na fundação, escola? Você recebe o retorno do pessoal, das crianças, do público, dos pais? Então, esse é o que me motiva muito a continuar o meu trabalho, né? Eu acho que é o retorno das pessoas, né? E principalmente das crianças, onde a gente a gente, por exemplo, eu tô, como diz, a gente está disfarçado, sem o meu chapéu ou sem essa roupa. Tem muitos que não me reconhecem, né? Tem gente que não lembra de mim. Eu, às vezes, lembro de alguma pessoa ou outra que acaba se encontrando, mas às vezes a pessoa olha para minha cara assim, parece que me conhece, mas e olha que eu nem faço maquiagem, né? Não trabalho com essas ideias de maquiagem. Acho que se eu trabalhasse maquiagem, aí que ninguém ia perceber mesmo. Mas assim, ainda as pessoas veem, mas quando as crianças veem a gente, parece que é um atrativo. Elas vêm, elas querem saber quem é você, conversar e estar próximo deles, né? Então, isso é uma coisa assim, muito especial, que eu gosto muito, e a alegria das crianças, as pessoas sorrir, a gente fazer uma brincadeira, que o mundo hoje está muito eu não vou dizer só ódio, mas as pessoas estão muito estresse um com as outras e tal, e às vezes a gente quebrar isso um pouco, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? E as pessoas acabam sorrindo, levando, esquecendo os problemas e assim vai. Foi isso que a gente fez lá naquele. Eu conheci o Marcelo lá numa festa no CTA. Foi isso que a gente fez, né? A gente brincou com as criançadas, tudo, brincou, tirou o sorriso das crianças, do adulto, tirou o sorriso de um monte de gente lá. Foi muito bom conhecer você aquele dia lá. A gente se Sim, divertiu aquele muito. dia foi especial, né? Foi muito especial lá com as crianças, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer grandes coisas, chegar e fazer estrondo, música, isso, aquilo, papá. E às vezes não é, às vezes é estar ali junto com as crianças, dar um abraço, brincar, tocar nelas. Às vezes falta coisas tão pequenas, né? Que às vezes a gente estando com elas faz uma diferença muito grande, né? E às vezes a criança sorri, ela não sorri, às vezes ela está nervosa, estressada, família, alguma coisa, e aquele momento você pode até mexer com a criança, né? Pode mudar a criança. Então, eu acredito muito nessa questão da arte por causa disso, da gente estar junto com eles, né? Próximo. E não só criança, né? Adulto também, né? Você vê que você vai brincar com um monte de adulto, você sabe que o adulto passou um dia ruim, passou um dia triste. Só você acenar de longe com o vidro assim, você já vê o resultado. Sim. Às vezes no carro, né? Às vezes quantas vezes a gente trocou de lugar, né? E a gente vai de carro. Uma vez eu fui, a gente estava numa praça, teve que ir para outra, e a gente no carro, aí tinha palhaço dentro do meu carro, e aí tava gente também com roupa, aí as crianças no carro passavam, via, nossa, já apareciam os carros dos palhaços, e ficava toda, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? E os adultos também entram na onda, né? E, assim, brinca, fala. E é um exemplo de vocês, né? Que faz esse trabalho em hospital, né? Que é um ambiente muito difícil, né? Que está em situações muito delicadas, as pessoas. E você, só de entrar, você lá, diferente, já dá um up, né? Para a vida da pessoa. Verdade. Ô, Marcelo, o significado da palavra voluntariado para você? Então, esse trabalho voluntariado, eu acho que quando a pessoa pode fazer, né, essa experiência, eu acho que é você sair de você mesmo para você descobrir o outro, né? Eu acho que quando você está preso muito às suas coisas, né, a sua vida, a sua rotina, aquele negócio todo de você estar lá naquela correria do trabalho, às vezes você acha que tudo roda em volta de você, né?
E quando a gente faz voluntariado, a gente acaba descobrindo que existe um outro, né? Uma outra pessoa, uma outra vida. E aí eu acho que isso traz uma diferença muito grande quando você faz o voluntariado, né? Quando você vai lá, por exemplo, fazer só no Natal, né? Assim, e que vai lá, entrega uma sopa, um presente para as crianças, isso. Aí você vê a alegria daquelas crianças e você percebe, né, que a vida é totalmente diferente, não é só da maneira que a gente vê. Mas quando a gente também faz um trabalho voluntário, né, e sai de você, do seu mundo, e aí você vai começando a fazer ou um trabalho como esse de palhaço em hospital, ou também em escola, creche, ou também algumas pessoas que contam histórias, vai lá, você se conecta muito com outras pessoas, e você acaba superando até os seus próprios problemas, né? Você vai ver que, nossa, os problemas estão tão pequenininhos, perto de quanta gente aí sofre, muito mais, né? Então, eu acho que isso é assim, um sair de si, de você reconhecer o outro, e hoje o mundo precisa disso, né? Que é a chamada empatia. Eu acho que isso traz muito para as pessoas. Verdade, verdade, falou tudo, perfeito. Agora a gente tem uma dinâmica aqui, que eu te passei, o jogo das palavras. Eu falo uma palavra e você vem a primeira coisa que vem na sua cabeça, o significado que ela tem para você. Está preparado? Sim, vou tentar, hein? Vou ver se eu consigo. A primeira, família. Ah, família é tudo, né? Tudo que a gente tem, né? Eu acho que sem família a gente não vive. Alegria. Ó, a alegria é o que move a gente. Sem alegria, eu acho que eu não consigo viver, né? Eu acho que viver a gente fica muito seco, né? A gente acaba ficando com cara de limão. Eu acho que, né? Como que é uma cara? Sabe me dar uma cara de limão? Essa cara assim, ó. Né? Às vezes aí você vai lá na segunda-feira trabalhar e o chefe está com aquela cara de limão. A terceira, sonhos. Olha, sonhos é o que leva a gente a querer algo, né? Eu acho que sonhar a gente precisa sempre, né? E eu, por exemplo, sonho ainda muitos, né? Tenho sonhos de Francisco, eu tenho que sonhar todos os dias, mas eu acho que sonho é o que move a gente, né? A gente a viver, a querer construir algo, né? Uma pessoa que não tem mais sonhos é difícil, né? Ela acaba, ou ela morre, ou ela seca, acaba a vida dela, porque a gente precisa de sonho, né? Sonhar, acreditar, para chegar em alguma coisa. A quarta, coração. Hã? Coração. Ah, o coração. Olha, o coração é o que bate para a gente viver, né? Mas o coração é é a nossa casa. Eu sempre falo que o coração é a nossa casa. Como que está o seu coração? Como que você cuida da sua casa, né? Será que você entope de sujeira, né, de coisas ruins, ou se está aí batendo, né? Você no peito. Escuta aí o coração da gente. Por último, essa você sabe de cor. Milho. Oi? Milho. Milho. Olha, milho eu lembro a primeira coisa, pipoca. A coisa que vem na cabeça. Eu amo pipoca, eu acho que também toda criança gosta de pipoca, mas o milho, para mim, traz essa cultura da região do Vale, né, do Paraíba. Tudo a gente pensa caipira, a gente pensa pamonha, bolinho caipira, e aí vai lembrando de tudo que é de milho, né? Então, acho que o milho faz parte da nossa vida. E não é só aqui do Brasil, o milho também é da região lá da Europa, de outros lugares, da África, tem tanto. E o milho é um alimento muito especial para a gente. Eu percebi mesmo, se for que você gosta de pipoca, naquela festa lá que a gente se conheceu lá,
A gente só comeu pipoca a festa inteira, né? Toda hora. Ah, tem que mastigar, né? Diz que é igual chiclete, né? A gente precisa mastigar algo para melhorar as mandíbulas, até a fala, né? Então, nada melhor do que comer pipoca, né? Pra você mastigar, cara. Ô, Marcelo, com essa chegada dessa pandemia, atrapalhou um pouco o trabalho que você faz? Então, a pandemia, para mim, foi uma questão de desafio, né? E eu acho que também para todo artista, né, que está na rua, que está com pessoas, né? A gente está o tempo todo com pessoas e, de repente, pum, não posso ver ninguém, não posso tocar em ninguém. Eu acho que isso deu um choque. Para mim, foi um choque muito forte e a gente fica meio perdido, né? O que vai acontecer, né? Primeiro, assim, eu agradeço muito à Fundação Cultural que ela utilizou da internet, das redes sociais para continuar fazendo alguns trabalhos, né? Então a gente conseguiu gravar algumas coisas online, né? Então eu continuei dando aula online das minhas oficinas e aí depois também a gente fez alguma apresentação, tal, tudo. Mas assim, eu tinha algumas historinhas que eu coloquei no YouTube. Eu estava começando, antes da pandemia, eu estava começando, acho que eu tinha umas 5, 6 historinhas, né, lá. E aí, o que a gente faz, né, na pandemia? Não tem nada a fazer e tal. Eu comecei a gravar as minhas histórias, né? Então, todas as histórias que eu tinha criado, eu coloquei no YouTube. Então, isso ficou uma coisa muito legal, porque eu acabei entrando nas redes sociais muito mais forte, né? Então, isso me ajudou, em certo sentido, porque potencializou, né? Fiz um monte de lives. O pessoal me chama, eu quero fazer live com você, eu quero, não tem nada a fazer, chamar de fazer live. Então, aí foi assim, muitas coisas, então eu acabei lidando um pouquinho com a câmera. Eu não tenho medo assim, de falar em público, microfone, essas coisas não tem. E também na internet foi um desafio e aí mandei ver. Então, para mim, assim, de certa forma, me ajudou um pouquinho para estender. Então, eu tenho pessoas que me veem pela internet de muitos lugares do mundo, né? Então, isso é legal, né? Mas nada substitui quando a gente está com as pessoas, né? Eu acho que isso, quando a gente está tete a tete, é outra história. É verdade, show de bola. Mas quais os planos que você tem para 2023, os projetos que tem para 2023? Olha, para 2023 eu tenho a esperança de comer muito milho. Pipoca. Pipoca, que ela pode chamar eu para as festas da pipoca, para a noite da pipoca. Assim, esse ano eu estou planejando tentar fazer historinhas novas, tentar retomar alguns projetos aí, que tentar ver se a gente aprova nas leis fiscais. E também eu quero ainda lutar e começar aí para escrever o livro 2, né, do Sonho de Francisco. A gente está elaborando, pensando, ainda definindo algumas coisas, mas quem sabe até o final do ano aí eu defina no livro 2, né? Porque muita gente me pede bichos, põe outros bichos aí, põe Léo Lobo Guará, põe umas galinhas novas aí e tal, e sempre o pessoal fica falando. Então a gente vai tentar ver o que eu consigo fazer. Aonde o pessoal pode adquirir esses livros seus? Na livraria, no açougue, na padaria? Na padaria tem sonhos? Então, no caso, assim, o meu livro, ele tem que comprar comigo, né? Então, ele, geralmente eu ponho lá na internet, o pessoal entra em contato com a gente, aí adquire o livro. Onde eu vou também, apresentações eu levo, sempre tem um kit que eu levo. Vem a pessoa me diz, você está com o livro aí? Então, eu vendo nesse sentido, né? Como é uma produção tudo independente, né? Não tem uma editora por detrás, né? Não tenho alguém forte aí para colocar nas livrarias.
tal. Então, a gente acaba tendo pessoal mesmo. E hoje a internet está tão fácil, pegou, manda pelo correio, é super prático, né? É isso mesmo. E aquele bichinho que eu vi você tirando foto com ele lá no Instagram, você que faz também? Então, os meus, aqueles bonequinhos são as naninhas, né? Dos meus personagens da história. Então, eu sempre mando fazer e aí eu revendo, né? As naninhas. Então, tem o Preguiça, tem também o cachorrinho, agora que eu coloquei, tem macaco, tem coruja, e tem os personagens mesmo, Francisco, a onça. Então, eu fiz para a criançada ter em mãos também a história, né, concreta. E aí eu recebo, às vezes, fotos das crianças dormindo com o bonequinho e levando o bonequinho para tudo que é lado. E teve um que colocou lá um piquenique, foi no piquenique, levou o bonequinho junto. Então, as criançadas gostam muito desse tipo de coisa, né? Então, aí a gente aproxima, né? Eu criei alguns produtos, né? Que tanto na Naninha tem jogos, jogo de memória, quebra-cabeça, tudo na história, né? Então, de alguma forma, também para ajudar na gente no orçamento também, né? Ó, verdade, verdade. Ô Marcelo, como para o pessoal te chamar para participar de algum evento, ir para alguma escola, levar esses livros também, esses produtos seus? Tem algum contato? É um site? Então, eu geralmente, né? As pessoas podem entrar em contato nas redes sociais, né? Ou digitando @sonho de Francisco no Facebook, ou hashtag Sonho de Francisco também encontra em todas as redes sociais, Instagram, o Face, YouTube, vai encontrar, porque tudo que eu posto eu ponho o hashtag Sonho de Francisco para as pessoas terem mais contato direto, né? Mas aí, falando comigo também, pode ser pelo WhatsApp, né? Que é 12 98165 3678, né? Que aí também pode já falar direto, né? Mas nas redes sociais tem também o meu contato, Marcelo Fernandes, né? E pode achar aí também, curtir. Legal. E para a gente encerrar, você tem como criar uma pequena história nesse momento da gente, desde quando a gente se conheceu lá no CTA, até nessa prosa? Você quer uma historinha? É, uma pequena história? Então, a história tem tantas histórias assim que a criançada gosta muito, que a gente acaba contando, que é o casamento das maritacas, e tem o urso pote de mel, né? E eu acho que assim um pouquinho uma historinha rápida que a gente pode contar é o do urso pote de mel, né? Onde na floresta tinha um urso que era muito bravo, né? Então o urso todo dia acordava azedo, né? Com cara de limão, né? E já levantava e queria comer e não encontrava nada, então ele ia catando a comida dos bichinhos que ele encontrava. Então tinha o esquilo, ele pegava, tinha o pato lá, ele pegava a comida do pato dos macacos e ficava catando todo mundo. E todo mundo ficava azedo, né? Porque o urso já acordava cedo, todo dia azedo, né? Que ele queria dormir um semestre e não conseguia dormir por causa do barulho da floresta. E aí, né, o esquilo teve uma ideia de colocar todos os dias um pote de mel na porta do urso, né? Então ele conversou lá com todo mundo, falou: gente, vamos fazer cada um levar um pote de mel um dia, tal. E aí acalmar o urso. Não, não, o urso já está estressado, já vem comer as comidas da gente, ainda a gente tem que dar mel para ele? Ah, não, ninguém quis. Mas o esquilo lá firme foi, né? Então, todo dia de manhã ele colocava lá um potinho de mel, né, na porta. Aí o urso acordava e via aquele pote de mel. Nossa, mel, né? Igual o ursinho puro, ele come. E aí ele começava a ficar calmo, né? Ele ficava calmo e aí dormia, voltava a dormir. E aí o esquilo percebeu que deu certo, né?
e foi falar com o pessoal, olha, o urso não está vindo mais, ele está comendo mel, tal, vamos tentar ver o que, que a gente pode fazer. O pessoal, ah, não, hoje ele acordou, dormiu mais, está dormindo até mais tarde. Mas com o tempo o pessoal percebeu, né, que o urso não estava indo mais brigar com eles. E aí, mas o urso ficou assim, ué, mas peraí, quem que é esse que está trazendo para mim todo dia mel? Né? E aí um urso acordou mais cedo e descobriu que o esquilo levava. Ele falou, não, aproximou do esquilo, o esquilo ficou com medo, mas ele, não, não, vamos fazer amizade, né? Pô, você está trazendo mel para mim aqui. E aí começou a fazer amizade, todo mundo percebeu a amizade do esquilo, e aí também todo mundo começou a levar mel, né? Ajudar, e o urso ficou amigo de todos os animais, e simplesmente acabou aquela estresse, aquela brigada, porque o esquilinho foi lá e descobriu uma maneira de aproximar do urso, né? Então, às vezes, a gente tem tantas estresse, né? Às vezes a gente pode encontrar um mel que possa aproximar das pessoas, né? Viu, gente? Ó, vocês, se chegar numa segunda-feira na sua empresa, seu chefe tiver com cara de limão, dê mel para ele. Dê mel. Um melzinho. Ô, Marcelo, eu quero agora a gente vai, eu quero te agradecer aí por ter aceito essa aplauso aí para mostrar esse excelente trabalho que você faz. Agora o microfone é seu, você pode agradecer quem você quiser aí. E não esquece do mel com pipoca depois, tá? Pode deixar. Eu agradeço a minha mãe, meu pai, a minha família e a você. Quem lembra, né? Quantas vezes ficava falando isso? Os mais velhos, né? Que conhecem. Os mais velhos. Mais velhos. E eu agradeço assim, a oportunidade de estar aí com vocês. Também vejo o trabalho que você faz, né? Também, e o trabalho que todos aí têm de levar a palhaçaria para as pessoas, alegria, né? Esse coração aí também. E também agradeço, né, a oportunidade de poder estar aí junto com vocês, levando alegria para as pessoas, né? E que a gente possa agora em 2023 levar muitas histórias, muitas alegrias para os lugares, que a gente possa, que a gente está precisando aí muito de um ar diferente, né? E a arte, a palhaçaria é uma coisa muito especial que deixa a gente com mais motivação, mais alegria e menos cara de limão. É isso mesmo. Antes da gente sair, vamos tirar uma foto? Fazer aquela pose de limão acordando, sabe? Pronto, tirou. Tirou. Ô Marcelo, meu, muito obrigado, viu? Que a gente possa fazer bastante evento aí junto aí também. Possa encontrar por aí e que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma excelente semana aí, abençoada. Digo mesmo para você também, que abençoe a todos vocês aí, todo mundo, e estamos junto aí, precisar da gente, estamos aqui. Se precisar também, pode contar comigo também. Falou, Marcelo. Falou. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Tchau. tchau. Boa semana aí para vocês.